E na aula de hoje, nós vamos falar sobre a taxa de variação. Então, a taxa de variação, ela é, porque a gente fala da taxa de variação média, uma função entre dois pontos. E essa taxa de variação a gente vai trabalhar como ΔY sobre ΔX, ou seja, eu tenho uma função que vai descrever o que está acontecendo, a situação do momento. Então, eu vou sempre pegar o valor numérico da função do maior ponto menos o valor numérico da função do menor ponto, dividido do maior ponto menos o menor. Isso aqui a gente está correndo no eixo do x, tá? Então, eu tenho dois pontos no eixo do x, eu vou fazer o valor numérico. Então, aqui o valor numérico, depois eu tenho o reflexo desse ponto que a gente tem no eixo do x, que ele vai estar refletindo no eixo do y, tá? Mas quem vai comandar isso, quem vai me dizer, são os pontos do eixo do x. Então, por isso que eu tenho x1 e x2. Eu preciso de dois pontos. Se eu pensar em temperatura, eu preciso de dois pontos de temperatura para ver o que está acontecendo. Para calcular essa média, essa taxa de variação. E aqui vamos para um exemplo, uma coisa bem... talvez um exemplo clássico, né? Mas eu tenho lá no instante t e t igual a zero, um corpo inicia um movimento em linha reta. Sua posição no intervalo t é dado por... Então, aqui eu tenho a posição que é dado pela minha função s de t igual a 16t menos t ao quadrado. Eu quero determinar a velocidade média do corpo no intervalo de tempo de 2 a 4 segundos, ou pode ser 4 minutos, ou de 2 a 4 horas. Não foi dado a unidade de tempo aqui. Mas lembrando que, como eu falo em tempo, sempre meus valores aqui tem que ser dado em unidade de tempo. Tá? Então, nesse caso, para a gente calcular a taxa de variação média, a gente vai estar usando aquela formulinha que eu já mostrei para vocês anteriores, né? Só que aqui, quando a gente fala em velocidade, então eu tenho a velocidade aqui, média, que é o que eu quero, né? Eu quero a velocidade média entre no intervalo de 2 a 4, tá? Então, eu vou ter o quê? O meu S de t menos S de t0, ou t1, t2, t menos t0, que nós podemos chamar também de ΔS sobre ΔT. Então, esse aqui é quando a gente vai fazer essa nossa formulinha, ou como que a gente vai expressar a velocidade média num corpo em movimento. Bom, então, a minha velocidade média nesse caso vai ser quem? Eu tô no intervalo de 4 a 2, então vai ser o meu S de 4 menos S para 2, 4 menos 2. No meu numerador, eu tenho o quê? Que achar o valor numérico da minha função. A minha função S de t é quem? 16t menos t ao quadrado. Então, para S de 4, eu tenho 16 vezes 4 menos 4 ao quadrado. Menos, eu vou fazer o mesmo processo para t igual a 2. Então, eu tenho 16 vezes 2 menos 2 ao quadrado, dividido por 4 menos 2. Lembrando que eu vou pegar sempre o limite superior do intervalo menos o limite inferior. Agora, é achar o valor numérico da minha função. Então, eu tenho 16 vezes 4, eu vou ter 64. Menos 4 ao quadrado, eu tenho 16. Menos 16 vezes 2, eu tenho 32. Menos 2 ao quadrado, eu tenho 4. O denominador, eu tenho 4 menos 2, eu tenho 2.
Então, eu vou ficar aqui. Eu fiquei de 64 menos 16, eu tenho 48. Menos 32 menos 4 dá 28. Sobre 2, são 48 menos 28, 20 sobre 2, que é igual a 10. No caso aqui, como eu estou falando de velocidade, a gente costuma ter a nossa notação que é metros por segundo. Então, no caso aqui, a velocidade média do corpo é 10 metros por segundo. Bom, esse exercício, a gente tem que, olha, sendo uma função f de x 1 menos 2x definida em R, calcule a taxa de variação média da função entre x1 igual a 3 e x2 igual a 5. Então, a gente vai fazer o mesmo detalhe, tá? A gente vai calcular a taxa de variação, tá? Que vai ser o meu ΔY dividido por meu ΔX. Vai ser igual a f de x2 menos a f de x1 dividido por x2 menos x1. O que eu não posso esquecer é que eu tenho sempre que fazer o maior menos o menor. Sempre o ponto, eu vou pegar o ponto maior menos o menor e resolver. Então, no caso aqui, o que eu vou estar fazendo? Né? Se eu já vou fazer direto aqui, o f de x2 menos f de x1. Eu posso fazer separado, calcular meus valores numéricos separado, eu posso fazer de uma vez, tá? x2 menos x1 vai ser quem? Aí eu vou pegar a minha função e vou fazer o valor numérico. O meu x2 é 5. Então, aqui, a gente vai calcular agora o valor numérico da função para x2 e para x1. Então, eu tenho meu x2 é 5. Então, vai ficar 1 menos 2 vezes 5. Menos a f de x1, que é, meu x1 é 3, vai ficar 1 menos 2 vezes 3. Denominador é x2 menos x1, então vai ficar 5 menos 3. Então, aqui eu tenho numerador 1 menos 10, porque 2 vezes 5 é 10. Menos 1 menos 6, porque 2 vezes 3 é 6. Denominador 5 menos 3 é 2. Então, vai ficar 1 menos 10, vai ficar menos 9, menos 1 menos 6, vai ficar menos 5. Aqui, ó, eu não posso esquecer de fazer a regra de sinal. Menos com menos dá mais. Dividido por 2. Que x, Flávio? Eu tô trocando. Então, mas eu tô trocando, ó. O x aqui eu tô trocando por 5, tô trocando por 3. Esse daqui é multiplicação. Esse que tá colocando aqui no meio aqui é multiplicação. Tá? Eu tô fazendo a troca. Eu tenho 2x aqui. Então, eu tenho 2 vezes x, vai ficar 2 vezes 5 e 2 vezes 3, tá? Então, aqui eu não posso esquecer de fazer a regrinha de sinal. Então, eu vou ter menos 9, menos com menos mais, 5 dividido por 2. Menos 9 mais 5, eu vou ter menos 4. Dividido por 2, eu vou ter menos 2. Nesse aqui, tá? Nesse exercício, sendo a função f de x igual a 2 que multiplica x ao quadrado, menos 3 que multiplica x menos 2, definida em R, eu quero calcular a taxa de variação média da função entre x1 igual a 1 e x2 igual a 4. Então, aqui, eu quero a minha variação média, então eu tenho meu ΔY sobre meu ΔX. Lembrando que o ΔY é f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Eu posso fazer direto já, ou eu posso calcular f de x2 e f de x1 separado, tá? E depois calcular o resultado. Então, temos duas formas de fazer.
No primeiro exercício eu fiz de uma forma, nesse eu vou fazer de outra. Então, eu vou calcular lá o meu f de x1. Então, que é igual ao f de 1. Minha função é 2 vezes x ao quadrado, então vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado, menos 3 vezes x, 3 vezes 1, menos 2. 1 ao quadrado vai dar 1, vezes 2 vai dar 2, menos 3 vezes 1 vai dar menos 3, menos 2. Menos 2 com mais 2 eu simplifico, vai dar 0, vai me sobrar menos 3. Eu vou calcular o f de x2. O f de x2 é f de 4. Então, eu vou ter 2 vezes x ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes 4 ao quadrado. Menos 3 vezes x, vai ficar 3 vezes 4, menos 2. Eu tenho 2 vezes 4 ao quadrado, vai dar 16 vezes 2, vai me dar 32. Menos 3 vezes 4 vai me dar 12, menos 2. 32 menos 12 menos 2 vai me dar 18. Agora eu vou lá, vou calcular o meu ΔY, minha variação, que é ΔY sobre ΔX, ou seja, a minha taxa de variação média da função. Eu tenho f de x2, que é 18, menos f de x1, que é menos 3, dividido por x2, que é 4, menos x1, que é 1. Aqui eu tenho a regra de sinal que eu não posso esquecer de fazer. Menos com menos dá mais. Então, eu tenho 18 mais 3, dividido por 4 menos 1, eu tenho 3. 18 mais 3, eu tenho 21, dividido por 3, eu tenho 7. Terceiro, a equação horária de uma partícula em movimento é dada por S igual a 4T. Unidade Sistema Internacional de Medida em metros por segundo. O T é em segundos e S em metros, tá? Então, aqui a gente vai ver vai seguir a unidade do Sistema Internacional. T ele é em segundos e S é em metros, ok? Determine a velocidade média da partícula entre os instantes t igual a 2 segundos e t igual a 5 segundos. Então, aqui nós já temos, inclusive, eu quero calcular a velocidade média partícula, que aí, no caso, a velocidade média vai ser ST menos ST0, T menos T0. Bom, mas a fórmula está diferente da outra. Não, porque aqui a gente está usando a equação de física, tá? Que a gente usa em física, mas é a mesma coisa do que nós vamos fazer anterior. Então, no caso aqui, a velocidade média, ela vai ser o S de 5 menos o S de 2, 5 menos 2. Eu posso fazer direto, seguir aqui, fazer a mesma, já ir direto com o cálculo, ou eu posso fazer o cálculo separado, o S de 2, o S de 5, e só colocar o resultado. Fica a critério de cada um. Eu vou seguir aqui, já eu vou estar fazendo o cálculo. Então, eu acho que eu fiz muito grande. Eu tenho 4t ao quadrado, é minha função S. Quando eu vou substituir o 5, vai ficar 4, que multiplica 5 ao quadrado, menos, eu vou substituir por 2 agora, calcular o valor numérico para S igual a 2. Então, eu tenho 4 vezes 2 ao quadrado, dividido por 5 menos 2, eu tenho 3. Tá? Então, eu tenho 4, aqui eu tenho 5 ao quadrado dá 25, 25 vezes 4 eu tenho 100,
menos 4, 2 ao quadrado eu tenho 4, que multiplica 4, eu tenho 16. Dividido por 3, eu vou ter 100 menos 16, eu vou ter 84. Dividido por 3, 28. Como eu tenho aqui a minha unidade de medida, que é no internacional, no sistema internacional, metros por segundo. Então, vamos lá. Nesse exercício, a equação da velocidade de uma partícula de movimento ela é dada por V igual a T ao quadrado menos 2T. Lembrando que a gente está trabalhando no sistema internacional, onde o T, que é o tempo, está em segundo, e o V em metros, V é velocidade. Determine a aceleração média da partícula entre os instantes t igual a 1 segundo, t igual a 6 segundos. Então, nesse caso, agora eu quero a aceleração média. Então, eu vou ter a velocidade de t menos velocidade t0, t sobre t menos t0. Tá? Então, a gente tem aqui, olha, que a aceleração média vai ser, lembrando que eu vou fazer a minha valor numérico da minha função V para t igual a 6 menos velocidade para t igual a 1, dividido por 6 menos 1. Então, eu vou ter aqui o valor numérico da função V para t igual a 6, eu vou ter 6 ao quadrado menos 2 vezes 6, menos valor numérico da função quando o meu t vale 1. Então, eu tenho 1 ao quadrado menos 2 vezes 1, dividido por 6 menos 1. Então, vai ficar 6 ao quadrado, 36, menos 2 vezes 6, 12, menos 1 ao quadrado, 1, menos 2 vezes 1, 2. 6 menos 1, 5. 36 menos 12, eu tenho 24, menos 1 menos 2, menos 1. Aqui eu não posso esquecer de fazer a regra de sinal que vai dar mais. Dividido por 5. Então, eu vou ter 24 mais 1, dividido por 5. 24 mais 1 é 25, dividido por 5, eu vou ter 5. Lembrando que eu estou falando em velocidade média, então aqui eu tenho metros por segundo ao quadrado, tá? Então, a velocidade não, a aceleração, desculpa. Então, a minha aceleração média é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, lembrando, só corrigindo ali, então a minha aceleração média ela é 5 metros por segundo ao quadrado.